Olá, eu sou o Brit e convido-te a conheceres a história das comunicações em Portugal. Vem comigo! Olá, Bernardo. Olá, Brit. Gostavas de conhecer um pouco da história das carruagens? Hoje em dia, as carruagens servem apenas para transportar pessoas em pequenos passeios turísticos, mas nos finais do século XVIII era um único meio de transporte que permitia deslocar em grandes distâncias pessoas e coisas. E os cavalos não se cansavam? Claro que se cansavam, mas para isso existiam as chamadas estações de muda. Vem comigo conhecer uma. Pronto, Bernardo, então aqui temos uma carruagem verdadeira em tamanho real da mala posta. Afinal, o que foi a mala posta? Portanto, a mala posta foi um serviço que assentava essencialmente no transporte de passageiros, no transporte de mercadorias e também de correio. Portanto, era uma viatura como esta, de tração animal, uma viatura com 4 rodas, de tração animal, que servia então para fazer o transporte, como eu disse, passageiros, mercadorias e correio. Era um serviço público, por isso nós vemos aqui na porta o escudo real e para que realmente ela pudesse funcionar e pudesse ter êxito no seu funcionamento e na sua ação, foi fundamental ter que se construir uma rede de estradas. Portanto, as estradas foram o início que deram origem ao serviço postal e ao serviço, neste caso, da mala posta. Portanto, a mala posta pode-se considerar a primeira viatura de transporte terrestre com rodas para o correio. E pronto, já estamos numa estação de muda. O que é uma estação de muda? Ora, uma estação de muda é um edifício como este, que tu estás aqui a ver, que servia para que os cavalos pudessem ser trocados. Ou seja, durante a viagem, a mala posta era transporte que demorava muitas horas até chegar ao destino. Por isso, havia necessidade de se fazer a muda dos cavalos, porque, como deves imaginar, os animais não aguentavam uma viagem tão grande e durante tanto tempo sem terem de parar para comer e até para beber. Claro que nessas estações, que são edifícios muito bonitos, como este que estamos aqui a ver, os cavalos eram trocados, eram mudados. Deixávamos os que tínhamos inicialmente e atrelávamos outros frescos que tinham estado a descansar e que estavam preparados para continuarem a viagem até ao destino. Por isso é que veio o nome de estação de muda. E como podemos reparar aqui à nossa volta, temos imensos personagens que são pessoas que faziam parte de todo este cenário e de todo este meio de transporte, são as profissões. Temos aqui o estudante, que era o passageiro típico de segunda classe, temos o comerciante,
o homem de negócios da época, o passageiro rico, que normalmente viajava em primeira classe. Temos o cocheiro, que era o condutor. O postilhão é o homem que tratava apenas e que tinha a preocupação de transportar, de guardar, de distribuir, de fazer chegar o correio às pessoas. Depois temos aqui também o mendigo, aquele senhor que aparecia sempre a pedir dinheiro, tocando música, utilizava uma flauta normalmente e estava sempre presente nestes momentos para pedir dinheiro às pessoas, aos viajantes. Depois temos as crianças que também brincavam nos momentos de intervalo em que a mala posta se encontrava parada para descanso, e o sota, que é aquele senhor que está ali, que servia para guiar os cavalos para que não houvesse qualquer engano e depois as pessoas iam ter a sítios onde não queriam. Portanto, era alguém que conhecia muito bem o caminho. Ora, mas a estação de muda aqui por fora parece uma coisa pequena, mas na verdade não o é. No seu interior existem muitos compartimentos, muitas salinhas onde se faziam várias coisas, como por exemplo a cozinha, porque uma das coisas que se fazia durante a paragem da mala posta era a alimentação. As pessoas comiam, aproveitavam os intervalos, as paragens, para comer. Então vamos agora ver, como já deves ter reparado, a estação de muda por fora parece pequena, mas na verdade não o é. Existem muitas salas no seu interior e por isso eu gostava de te as mostrar. Agora vamos então ver o armazém onde se guardavam os fardos de palha, onde se guardavam os apetrechos que eram utilizados neste serviço da mala posta. Vamos ver. Então, já estamos aqui no armazém. Então, para que servia este armazém? Este armazém tinha várias finalidades, mas a principal, como nós podemos aqui ver, era guardar o alimento dos cavalos. Podemos aqui observar os fardos de palha, os sacos com fava seca. Era normalmente aqui que se guardava as provisões que serviam de alimento aos animais que eram essenciais para fazer o transporte das carruagens e para puxar as carruagens da mala posta. Mas se reparares aqui à nossa volta, temos mais coisas para além do alimento dos animais. Temos ferramentas, temos aqui uma serra de rodear para cortar madeira em redondo, temos um formão para desbastar a madeira, temos, por exemplo, uma grosa também para fazer desbaste de madeira. No fundo, temos aqui uma oficina, a oficina do segeiro. O segeiro era a profissão encarregue de fazer a manutenção das partes de madeira da carruagem, porque a carruagem tinha madeira e também tinha partes metálicas. Portanto, o segeiro era assim uma espécie de um carpinteiro que fazia a conservação e zelava pela manutenção das carruagens, porque de vez em quando, por exemplo, as rodas partiam-se e, como podes ver, as rodas são feitas de madeira e às vezes estes raios partiam-se. Apanhávamos buracos na estrada, as rodas saltavam fora, os aros partiam-se, tudo isto tinha que ter manutenção, tinha que haver alguém que arranjasse, não é? Quando houvesse algum problema, tinha que haver uma reparação e, portanto, esta é a oficina do segeiro. Como podes ver aqui à tua volta, temos aparas de madeira no chão, temos uma roda verdadeira que está aqui para mostrar que realmente essa substituição de vez em quando tinha que se fazer. Tal e qual como o automóvel, quando fura o pneu, o que é que nós fazemos? Temos que o trocar. Ora, com a carruagem era exatamente a mesma coisa. E agora estamos aqui na cavalariça. Então as cavalariças eram onde ficavam os cavalos. Sim, normalmente na cavalariça o estábulo, digamos assim, era o local onde os cavalos ficavam a descansar e onde passavam a noite, onde dormiam. Mas também existiam aqui à nossa volta, e que podemos ver, outras coisas para além de cavalos. Temos aqui, por exemplo, as camas onde dormiam os moços de cavalharice, que eram aqueles moços que tratavam dos cavalos. No fundo, são os tratadores dos animais, aqueles que os alimentavam, que os limpavam e que, no fundo, zelavam pela sua saúde, não é? Que tratavam deles. Claro que não são veterinários, mas são pessoas que habitualmente lidam com os cavalos e que os alimentam, lhes dão de beber e que fazem, digamos, o seu tratamento diário. Então, agora aqui deste lado, temos um cavalo no seu próprio aposento
e temos o tal moço de cavalharice, que é o moço que fazia o seu tratamento, era a pessoa que tratava do cavalo, ou dos cavalos, porque eles normalmente não era apenas um, existiam vários cavalos no estábulo ou na cavalariça. Portanto, aqui temos vários acessórios, vários utensílios que eram utilizados na limpeza do estábulo, nomeadamente vassouras, pás, o balde com as escovas. Portanto, estes senhores tratavam dos cavalos, limpavam-nos todos, limpavam-lhe as crinas, limpavam-lhe a cauda. O cavalo ficava muito bem tratado e eram cavalos muito bem alimentados, porque tinham que fazer muita força para puxar a carruagem. Portanto, tinham que ser animais fortes, robustos e, acima de tudo, o segredo era alimentá-los bem e tratá-los bem, que era para os animais terem realmente força e bastante e boa saúde para poderem desempenhar a tarefa que lhes estava entregue. E outra coisa que aqui também é importante nós pensarmos, porque estamos a falar na mala posta, estamos a falar num serviço que é do Estado, da coroa, vivemos num tempo em que existem reis, estamos numa época em que o rei é que governa o país e por isso o seu símbolo está presente nos próprios arreios do cavalo, está presente na sua própria indumentária. Portanto, temos aqui estas ferragens que temos aqui deste lado, onde está presente este símbolo que representa a coroa de Portugal. Significa, pois, que estes cavalos pertencem ao rei, não é? Pertencem ao país, pertencem ao Estado. E o Estado somos todos nós. Portanto, é um serviço público. E com certeza, como tu sabes, público significa para todos. Ou seja, a mala posta pode ser utilizada por qualquer pessoa, desde que tenhamos dinheiro para pagar o serviço. E agora vamos passar a outro compartimento, vamos ver a cozinha, muito importante. Durante as viagens dá fome, não é? Nós também quando viajamos temos fome. Por isso, quando se parava na estação de muda, havia um lugar para a alimentação, que é a cozinha, que eu te vou mostrar agora a seguir. Vamos por aqui. Então agora estamos aqui na cozinha. Porquê que a mesa está posta? A mesa está posta porque esta parte, além de ser uma cozinha onde se podiam confeccionar os alimentos, como fazia a cozinheira, também servia para nós, neste caso, os viajantes, poderem comer. Ou seja, é uma cozinha e uma sala de refeições. E a mesa está posta já à espera dos próximos viajantes, para quando chegasse a hora de comer, já estarmos realmente prontos para comer. Ou seja, a mesa está quase sempre posta à espera da próxima carruagem, do próximo grupo de viajantes que vem comer. Porque normalmente, quando as carruagens paravam na estação de muda, uma das coisas que se fazia era a refeição. Portanto, a mala posta tinha diferentes fases e uma delas era realmente a ceia, ou seja, a refeição dos viajantes, porque durante as viagens, elas eram muito longas, quando se parava, uma das coisas que normalmente se fazia sempre era comer. E por isso temos este espaço dentro da estação de muda, onde a cozinheira faz aqui a confecção dos alimentos, tem aqui os seus utensílios, os tachos, as panelas, tudo o que ela necessita para cozinhar os alimentos no fogo. E depois, claro, temos a mesa para todos podermos comer e saborear as refeições que normalmente eram sempre muito saborosas, porque a cozinha portuguesa tem tradição realmente de ser muito boa. E agora estamos aqui no quarto dos hóspedes, que é uma área da estação de muda também bastante importante. Se haviam camas, porque é que dormiam nas cavalariças? Claro que os quartos destinavam-se apenas aos visitantes ou aos viajantes nobres e que tinham realmente importância na sociedade que justificasse a pernoita na estação de muda, porque normalmente as pessoas que faziam as viagens na mala posta, apesar das viagens serem muito longas, não pernoitavam, só pernoitavam aquelas pessoas que eram realmente importantes e que tinham realmente poder e que normalmente havia um quarto com todas as comodidades para a época, para que essas pessoas pudessem descansar calmamente e serenamente, porque os outros, digamos, as outras pessoas, os empregados, os funcionários, como lhe queiram chamar, dormiam nas cavalariças, porque eram pessoas
consideradas do povo e, portanto, os quartos eram só para as pessoas ricas, para os viajantes e não era para todos, como eu ainda agora te disse. Eram apenas para aqueles viajantes que eram realmente importantes e poderosos, que se podiam dar ao luxo de pernoitar durante o serviço, o trajeto na sua viagem na mala posta, o que normalmente nunca acontecia, salvo raras exceções. Quando as pessoas eram realmente importantes, é que isso acontecia.